Isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Muita raiva, muito ódio dessas pessoas. Crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada. Como é que foi a decisão para o técnico do Palmeiras, a questão do Bruno Henrique no assunto tão sério? Mano, e o Bruno Henrique, hein? O cara abriu o jogo na coletiva e foi defendido pelo Felipe Luiz, que até criticou a Globo. Já o Abel precisou pensar muito para falar sobre esse caso. Bora conferir tudo isso e já diz aí nos comentários, o Bruno Henrique foi injustiçado pela mídia? Bom, primeiro que realmente entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos um ritmo abaixo do que a partida pedia. E por muitas circunstâncias, ainda tenho que analisar melhor. Mas a verdade é que a nossa estava encaixando, eles conseguiam sair com uma certa facilidade. Depois com a bola a gente não estava fino, a bola estava lenta, a circulação lenta. Perdemos algumas bolas, deu contra-ataques, o time sofreu, até sofreu gol. E aí, depois de sofrer o gol, já começamos a tentar acelerar um pouco mais, o ritmo de circulação era um pouco melhor, mas mesmo assim muitos erros, chegávamos com certa facilidade na área do esporte, mas não aproveitávamos as chances e principalmente não conseguimos aproveitar, para mim, aonde estavam, verdadeiramente eles estavam sofrendo, que era mais do nosso lado direito. Nós também estávamos sofrendo do nosso lado direito, mas a gente não conseguia aproveitar e isso nos causou dificuldades. Mas depois sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute, e da volta do intervalo já o time já conseguiu jogar na área do esporte, aí era não digo questão de tempo, mas dava para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais, e a gente poder... Não, o Bruno não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora, Fantástico, falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. Uau! O que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Então, sobre a torcida, eu não tenho palavras para poder todo o carinho sempre e a gratidão sempre que a gente... Antes da final da Libertadores, aí você vai para todos os jogos, tem condições de encarar esses 3 jogos no Brasileiro antes da final? Claro, com certeza. Se eu jogar ou não, também que eu tenho dentro desse clube, me preparar para poder ajudar o Flamengo. Sei que é um assunto delicado, mas não tem como a gente não comentar que foi a sua absolvição. A gente falou com o Felipe Luiz aqui antes. Uma coisa que ele falou é que antes desse último julgamento, né, falou-se muito sobre a acusação e agora talvez não tanto sobre a absolvição, né, que você merecia também essa absolvição, essa redenção da sua reputação. Então, qual que é o seu sentimento nesse momento que você foi absolvido? E o que você pode falar desse momento que você passou também, que foi difícil para você fora de campo, e o que você está projetando agora? Olha, a resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Como é que você se blindou
diante de tanta besteira que foi falada. As pessoas falavam coisas sem saber. E quando chegou ali no tribunal, ficou muito claro que você não fez parte de um esquema, que você não fez parte de um conluio, que você não ganhou dinheiro com isso, como teve outros casos assim no Brasil. E ficou claro a sua inocência, tanto que foi 6 votos a 1 e a 2, né? A maioria, o dobro do que queria te condenar, te absolveu. Queria saber assim, como é que você fechou com a sua família, como é que você blindou a sua família diante dessa situação que aconteceu, que eu acho que foi mais uma situação complicada que você passou na carreira. Você teve a situação do olho, depois teve a situação do joelho, mas eu acredito que essa fugia um pouco do seu controle, porque você não controlava a narrativa das pessoas. As pessoas falavam o que elas achavam que era verdade e meio que, tipo, você não tinha o direito de se defender. Até porque se você fosse ficar toda hora rebatendo alguém, você poderia acabar se desgastando muito. O que você falasse? Cara, eu acho que, primeiramente, minha família foi muito importante para mim, minha esposa, meus filhos, né? E o clube também, com o Paulo, uma pessoa que não aparece nos bastidores do clube, mas é o terapeuta do Flamengo, uma pessoa que conversou bastante comigo, me deu apoio nos momentos difíceis, e também tem uma pessoa fora do clube, né, que é a minha terapeuta também, que me ajudou bastante a ter só o foco naquilo que eu tinha que fazer em campo. É claro que em alguns momentos me atrapalhou, mas eu estava ali para poder tentar fazer o meu melhor, e de alguma forma essa blindagem com essas pessoas foi muito importante para mim. Então tenho a agradecer eles e minha esposa, meus filhos também, que estiveram comigo o tempo todo. E como eu falei aqui, a resposta que veio foi lá do céu. E é ele que me deu força. Se eu estou hoje no futebol, foi porque ele quis. Comecei com 21 anos de idade. Então, é Deus que me define, é Deus que vai poder me julgar, e é Deus que vai saber a hora de eu parar ou não. Teve a decisão do Supremo Tribunal, do STJD, né, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, com relação ao Bruno Henrique. E você é o cara que, quando fala, o mundo do futebol para ouvir. Como é que foi a decisão para o técnico do Palmeiras, a questão do Bruno Henrique no assunto tão sério? Eu sou um cidadão paulistano, né? Considero-me esse título, trabalho há 5 anos no Brasil. Foi muito bem recebido, sou muito grato ao futebol brasileiro, sou muito grato a todas as pessoas que me receberam aqui. Acho que o futebol realmente aqui está no gênese das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E portanto eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Mas e aí, Bruno Henrique foi injustiçado nessa história toda? Deixa nos comentários a sua opinião. Aproveita, enche esse vídeo de like e já se inscreve para não perder nenhuma novidade.